Bom, gente, nas aulas anteriores a gente estava vendo, né, algumas características que movem uma reação química, que fazem com que uma reação química ocorra, né? Lembra, que características são essas, né? Para uma reação química ocorrer, primeira coisa, as moléculas têm que estar em rota de colisão. Então, a reação química, na verdade, né, ela consiste de colisões de moléculas, né? Só que essas colisões, elas não são de qualquer jeito, né? Elas não vão dar uma cabeçada lá na outra de qualquer forma. Existe uma geometria favorável. Então, primeiro, tem que ter uma colisão. Segundo, tem que ter uma geometria favorável. Outra coisa, as espécies químicas, quando elas se encontram, elas têm uma afinidade química. Elas têm que ter afinidade química. Ácido não reage com ácido, base não reage com base. Então, elas têm que ter essa afinidade. E, por último, turma, precisa haver uma energia mínima para que a reação ocorra, que a gente chama de energia de ativação. Então, a gente viu nas duas aulas anteriores que para uma reação química ocorrer, precisa de pelo menos esses 4 itens, tá? Deixa eu ver se tem alguém, uma perguntinha lá, alguém que falar alguma coisa. Eu ouvi um barulhinho. Sor, tem o quê? Tem gente pedindo para entrar? Ué, mas hoje eu não precisei da autorização. Quem queria entrar, entrou. Eu não precisei da autorização hoje. Só quem não é da escola que tem que pedir autorização. Mas quem é do colégio já está aqui. Eu não precisei autorizar vocês para entrar hoje. Tá? Se tem gente pedindo é porque não é dessa turma. Tá? Tá bom? Então tá jóia. Então vamos continuar. Então, olha, a gente vai ver nessa aula de hoje, né, a despeito de todos os fatores que influenciam para uma reação ocorrer, nós também temos fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Se ela ocorre mais rapidamente, se ela ocorre mais lentamente, né? Então, como eu disse para vocês, os fatores principais para uma reação química ocorrer seria a colisão entre as moléculas dos reagentes, a geometria favorável, que é aquele encaixe que eu falei, né, nas aulas anteriores, e a energia suficiente, que é a energia de ativação, tá? Além da afinidade química. Tudo isso, turma, explica porque uma reação química ocorre. Agora, o que explica, turma, uma reação química ocorrer mais rapidamente ou mais lentamente do que outra? São outros fatores, tá? Na verdade, povo, são 5 fatores que explicam a variação de velocidade de uma reação química. Que fatores são esses, né? Então, o primeiro fator, turma, é a concentração. A concentração está relacionada com a quantidade dos reagentes num determinado sistema. Então, na figurinha aí da esquerda, se você tiver lá uma quantidade de reagentes num sistema e eles estiverem lá se chocando, essa reação vai ter uma certa velocidade. Se você colocar mais reagentes no mesmo sistema, que corresponde à figura da direita, a velocidade aumenta, tá? Então, toda vez que se aumenta a concentração ou a quantidade de reagentes, aumenta-se a velocidade da reação. Isso explica porque você pega um pedaço de metal e você coloca num ácido nítrico ou num ácido clorídrico diluído, que está lá misturado com água. A reação vai ocorrer? Vai, mas ela vai mais lentamente. Se você pegar esses mesmos metais e colocar num ácido concentrado, num ácido puro, né, a reação vai muito mais rápida. Então, por causa da concentração do reagente, de um dos reagentes que é maior, tá? Então, se você aumentar a concentração de um reagente ou de todos, a velocidade da reação é maior, tá? Então, essa seria o primeiro fator que influencia a rapidez de uma reação química, beleza? O segundo fator seria o aumento de pressão. Vamos supor que você tem um recipiente e lá dentro, que nem na figurinha aí do lado esquerdo, tá? E aí você tem as moléculas lá dando cabeçada, as moléculas se chocando e a reação química ocorrendo. Vamos supor que você pegue aquele êmbolo, né, e você empurre ele para baixo e você aumente a pressão. Quando se aumenta a pressão, você está fazendo o quê? Você está diminuindo o volume. Você está diminuindo o espaço para essas moléculas se baterem.
Ou seja, elas vão dar mais cabeçada, elas vão se bater muito mais. Então, você aumenta a velocidade da reação química. Então, aumento de concentração e aumento de pressão, tá? Outra coisa que influencia também é o que a gente chama de superfície de contato, tá? Vamos supor que chegar no final de semana, a Nicole vai lavar a roupa dela, né? A Nicole, vou lavar minha roupa. Então ela pega a roupa e joga dentro da máquina, tá? Aí, o que a Nicole vai fazer? A Nicole vai colocar um sabão em pó, ou ela vai colocar um sabão líquido. Ela jamais vai colocar um sabão em pedra, vai pegar aquele sabão empedrado e jogar lá dentro da máquina, né? Por que ela não vai lavar a roupa dela com sabão em pedra? Porque a reação de limpeza, né, a reação dos produtos químicos com os tecidos é muito mais lenta, porque o produto ele está disposto de uma única forma, ele só tem a superfície externa para reagir, né? Agora, quanto mais você pulveriza, você vai transformando em pó, ou então você deixa no meio líquido, a interação entre as moléculas é muito maior. Então, a gente chama essa característica de superfície de contato. É a mesma coisa quando você tem um comprimido efervescente. Se você pega um comprimido efervescente, o comprimido inteiro, e joga lá no copo, você fica olhando assim, ele vai liberando CO2, né? Ele vai fazendo e vai liberando CO2 e vai se dissolvendo aos poucos, tá? Agora, eu fazia isso quando era criança. Você pega o mesmo comprimido e você tritura ele, transforma ele em pó. Aí, se você pegar esse pozinho do efervescente e jogar na água, ele vai fazer de uma vez, ele já dissolve, tá? Ele vai dissolver rapidamente. Por quê? Porque a superfície de contato das partículas do pó, elas são maiores, tem mais área de contato, então elas vão reagir mais rapidamente com a água, tá? Então a reação é mais rápida. Então, toda vez que você tiver uma reação, quanto mais triturado o material for, quanto menorzinho for as partículas lá de interação na reação, a reação é mais rápida. Então, a gente tem 3 fatores aí que influenciam na velocidade de uma reação, né? Então, a gente viu a superfície de contato, né? A gente viu o aumento de pressão e o aumento de concentração, tá? Então, esses fatores, eles vão aumentar o quê? A quantidade de colisões. As moléculas vão ficar dando muito mais cabeçada lá, porque você está aumentando ou a concentração, ou a pressão, ou você está aumentando a superfície de contato. Esses 3 fatores, eles aumentam drasticamente o número de colisões, né? Quanto mais colisões houver no sistema, mais rápida é uma reação química, tá? Então, esses 3 fatores aí, eles atuam de forma dramática para aumentar a velocidade de uma reação química. Mas, professor, você falou que tem 5. Exatamente. Além desses 3, tem a temperatura. A temperatura é algo meio evidente para a gente, né? Vamos supor que deixa eu ver quem aí. Vou citar a Nicole mesmo. A Nicole vai fazer um almoço. A Nicole falou: vou convidar todo mundo para ir em casa, eu vou fazer uma carne assada. Aí todo mundo vai na casa da Nicole. Aí o que a Nicole faz? Desculpa te dar de exemplo, viu, Nicole? Aí a Nicole pega a carne e coloca no sol. Eu vou assar a carne. Aí todo mundo vai chegar lá, nós vamos esperar dias para aquela carne ficar pronta, né? Ela vai estragar antes dela ficar pronta, porque se for deixar no sol, né, é muito lenta a reação, porque a temperatura da radiação solar é muito mais baixa, então aquele cozimento vai demorar muito mais. Agora, se a Nicole pegar e colocar no forno super moderno que ela tem lá na casa dela, ela vai colocar lá numa temperatura boa e em pouco tempo o assado vai ficar pronto. Por quê? Aumentou-se a temperatura, aumentou-se a velocidade do cozimento. Por que aumenta a velocidade da reação quando aumenta a temperatura? Porque se aumenta a energia que se fornece para as partículas dos reagentes. E isso aumenta a energia cinética. Se aumenta a energia cinética, elas vão se colidir muito mais, né? Então, é uma sequência. Você eleva a temperatura, você está aumentando a quantidade de energia térmica, que influencia no aumento da energia cinética das moléculas e que influencia no maior número de colisões. Portanto, povo, a reação química é muito mais rápida.
tá? A gente sabe, né? Quem gosta de cozinhar sabe que dependendo da temperatura, você impõe uma temperatura maior, o processo é muito mais rápido, né? E o último fator, turma, que ele é muito importante, né? A gente usa muito na indústria, é o uso do catalisador. Percebam aí que catalisador é uma palavra que se escreve com S. Não existe catalisador com Z. Eu me dá um mal-estar quando eu vejo na televisão, quando eu vejo em um monte de lugar, o pessoal escreve catálise, catalisador, né, tudo com Z. Catalisador, catálise é com S, tá, gente? Agora, o que esse catalisador com S ele faz, né? Ele aumenta a velocidade de uma reação química, né? O catalisador, turma, é uma substância extra que você coloca na reação química. E essa substância química extra, ela vai meio que fornecer um atalho energético. Então, se a reação química tem um caminho para se processar, quando você coloca o catalisador, ele dá um outro caminho para a reação. Só que esse caminho que ele dá, a reação, ela se processa a uma energia de ativação menor. E você sabe, a gente viu na aula passada, né? Quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Lembra do último exercício que a gente viu da aula anterior, né? Que tinha lá uns 2 gráficos de comparação de energia de ativação. Menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Então, vou dar um exemplo para vocês de uso de catalisador, né? No nosso dia a dia, um lugar que a gente mais usa catalisador é nos automóveis, né? Quando eu tinha a idade de vocês, né, mais ou menos, lá nos anos 80, aqui no Brasil não se tinha lei para uso de catalisador, né? Lá no século passado, nos anos 80, não havia lei para catalisador. Na Europa já estava tendo, né? Eles já estavam usando veículos com catalisadores. Mas aqui no nosso Brasil varonil, ainda não. E aí, povo, eu me lembro que eu saía na rua, a gente observava os carros, principalmente aqueles motores assim, mais ratatá, eles soltavam aquela fumaça preta, né? E essa fumaça preta que veículos soltam, né? Pode ser carros, caminhões, ônibus, né? São emissões tóxicas, né, resultantes do processo de combustão do combustível que esteja sendo utilizado, seja gasolina, seja óleo diesel, né? Então, essa queima dos combustíveis fósseis, né, vai gerar hidrocarbonetos, essa combustão vai gerar monóxido de carbono, que é o CO, e vai gerar também óxidos de nitrogênio, porque são diversos óxidos, né? Então, você tem uma geração aí de emissões tóxicas. Essa fumaça preta que a gente está vendo é mais o monóxido de carbono, tá? Monóxido de carbono ou o carbono metálico, que é a própria fuligem, tá? O que é o carvãozinho, que também essa combustão que não seja muito eficiente possa gerar. Aí você fala, bom, tudo bem, o carro gera essas emissões tóxicas, e daí? Essas emissões tóxicas, turma, elas demoram alguns meses para se decompor. Então, quando um carro que nem esse aí, né, solta uma fumaça preta no meio da rua, aquela fumacinha lá vai demorar semanas ou meses para ela se decompor totalmente. Então, o que o pessoal começou a pensar de fazer? Bom, não dá para a gente colocar um filtro em todos os automóveis, né? Não dá para a gente filtrar todos esses gases. O automóvel ia ficar muito caro, eles pensaram numa outra alternativa. Até que alguém teve uma ideia. Ao invés da gente tentar eliminar essas emissões tóxicas dentro do carro, por que a gente não acelera a decomposição desses gases? Eles não vão se decompor? Vão. Então, vamos acelerar o processo. Então, qual foi a ideia? Nos automóveis, turma, eles começaram a colocar dispositivos, né? Vocês têm aí na figurinha da esquerda, do lado inferior, né? O dispositivo em um automóvel que corresponde aonde está localizado o catalisador. O catalisador, ele fica dentro de uma colmeia de cerâmica, né? Um material cerâmico, e lá dentro tem os elementos químicos. O elemento químico que é mais utilizado como catalisador é o paládio, tá? O símbolo dele é PD, P maiúsculo, D minúsculo, tá?
paládio. Uma outra alternativa para se usar como catalisador e que funciona super, hiper, mega blaster bem é a platina. Só que platina, povo, é mais cara que ouro. Você imagina o que ia ter de gente roubando escapamento por aí, né? Então, e até por uma questão de custo também, o automóvel vai ficar muito mais caro. Então, ao invés de se usar a platina como catalisador, eles começaram a usar paládio. O paládio, ele é uma pasta meio alaranjada, né? Então, eles até fizeram aí, e junto com a cerâmica, né, que também tem um tom meio alaranjado, então por isso que ele tem essa corzinha aí, né? Então, dentro daquela colmeia de cerâmica, eles colocam paládio. Esses gases, essas emissões tóxicas, elas entram dentro desse dispositivo. Quando a fumaça passa pelo paládio, né, e por outros elementos que são catalisadores, a reação química de decomposição, ao invés de demorar semanas ou meses, ela vai demorar segundos e ela vai decompor rapidamente aquelas emissões tóxicas em gás nitrogênio, em vapor de água, em gás, em CO2, tá? Em gás carbônico. Então, a saída dos gases, ela é, de uma certa forma, inofensiva, né? Então, gera-se em segundos a decomposição das emissões tóxicas, né? As emissões tóxicas, elas continuam ocorrendo no veículo, só que elas são rapidamente decompostas pelo uso do catalisador. Ele diminui a energia de ativação das reações de decomposição e elas ocorrem num tiro, tá? Então, rapidamente, esses gases se decompõem. Então, na verdade, a função do catalisador num automóvel é decompor mais rapidamente as emissões tóxicas que eles são capazes de produzir, tá? Então, ele converte, né? O catalisador converte hidrocarbonetos, monóxido de carbono e óxido de nitrogênio, vai converter em água, que tem na atmosfera, em CO2, que tem na atmosfera, em N2, que também tem na atmosfera. Ou seja, você não vê mais aquela fumaça preta, né? E os componentes que saem, eles não provocam nenhum impacto ambiental que a gente fala, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma pergunta. Francine, professor, você pode repetir, por favor? Quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Perfeito, Francine. Vou até escrever aqui, ó. Perfeito, tá? É exatamente isso, né? Se o catalisador, ele tem essa função, ele diminui a energia de ativação da reação e torna a reação química mais rápida. Eu não sei se eu dei esse exemplo para vocês na aula passada, Francine. Vamos supor que eu dei uma escada para você, né? E eu dei uma escada para a Alanis. Aí eu falo o seguinte, ó. Alanis, você vai pular aquele muro que tem 4 metros de altura. E eu vou te dar essa escada, tá? Então a Alanis vai pular um muro de 4 metros. Aí eu dou a mesma escada para você, Francine, e falo o seguinte, ó, Francine, você vai pular esse muro que tem 1 metro. Aí você fala, nossa, que diferença, né? Agora, por que isso, né? Porque é exatamente energia de ativação. A energia de ativação é como se fosse um muro de energia que a reação química tem que pular por cima, que ela precisa para ocorrer. Então, você vai pular, Francine, um muro muito mais rápido do que a Alanis, porque o muro é menor. Então, pensa na energia de ativação, né? A reação química é como se fosse você pulando o muro. Então, os reagentes, eles têm que dar aquele salto de energia para poder reagirem e formar os produtos, tá? E a reação química que representaria a Alanis, que seriam os reagentes, ia demorar muito mais, porque até ela colocar a escada e subir um muro de 4 metros, né? Você, Francine, já pulou aquele muro de 1 metro umas 10 vezes, né? Entendeu? Aí, Ana Carolina, Sor, é importante a gente saber como os catalisadores funcionam ou só que eles tornam a reação mais rápida. Ana, os catalisadores, lembra quando a gente fazia aquela soma de semi-reações? Você tinha lá 3, 4 reações, aí a gente somava e obtinha a equação global. Lembra daquilo? Quando o catalisador ele entra numa reação química, geralmente a reação química ela se promove por etapas, né? Então você tem lá a primeira semi-reação, a segunda, a terceira, e você vê o componente químico do catalisador
reagindo nas semi-reações. Só que quando você soma e você tira a equação global, você lembra que você cancela o que está de lado oposto? O catalisador desaparece. Ele sempre desaparece quando a gente soma as reações e a gente determina a equação global. Então, é como se o catalisador colocasse o pezinho, fizesse a reação, depois ele saísse, entendeu? Ele não sobra, não fica resíduo, ele não gera subproduto. Ele participa da reação, mas ele não aparece no final. Quando você faz o estudo químico e você soma as reações, você acaba cancelando os componentes do catalisador na equação global. Então, ele, no que ele entra na reação, ele dá um outro caminho, ele diminui a energia necessária para a reação ocorrer. Por isso que ela ocorre mais rápido. Entendeu? De nada, Francine. Entendeu, Ana? Legal. Eu vou ver se eu acho uma reação que tenha catalisador e que se some numa equação global. Vou ver se numa das próximas aulas eu coloco, tá? Porque é muito claro. Vamos supor, você tem lá a reação de decomposição dos gases do automóvel e eles reagem lá com o paládio, né? Aí tem a primeira reação, a segunda semi-reação, a terceira. Quando você soma e você vai ver a equação global, o paládio desaparece, porque você cancelou ele ao longo das reações. Então, ele participa, mas depois ele não aparece. Então, o catalisador, ele só serve para isso, só para tornar a reação mais rápida pela diminuição da energia de ativação. Tudo bem? Entendeu? Joia! Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Gostei das perguntas, gostei das dúvidas. É muito bom quando vocês perguntam, porque a dúvida de um é a dúvida de muito mais gente, né? Eu sei que tem muito mais gente aí que às vezes fica meio vergonhoso, né, envergonhado, e aí não faz a pergunta, e aí tem esse povo que sempre está perguntando e ajuda os outros também, né? Então tá beleza. Então vamos continuar. Não tem nenhuma dúvida. Agora, como é que a gente representa, povo, um catalisador num gráfico, né? Então veja, a gente tem um gráfico aí de uma reação química normal, né? Então você tem lá o perfil de energia representado pelo H, que é a entalpia, no eixo Y, e no eixo X lá embaixo você tem o caminho da reação. Você pode traduzir por tempo, né? Então você tem aí como é que varia a energia da reação química ao longo do tempo. Ali na primeira parte, você tem os reagentes. Então, veja aqui no meu cursor, eles estão associados a uma certa quantidade de energia que é constante. Por que constante? Porque eles não começaram a reagir ainda. Eles estão lá, um olhando para a cara do outro, eles ainda não reagiram, tá? Então, essa quantidade de energia é devida a quê? Às ligações químicas que existem nos reagentes, tá? Então, eles estão lá quietinhos. Só que à medida que o tempo passa, veio algum gaiato e começou a mandar energia. Então, essa linha vermelha é a energia que está sendo fornecida para a reação. Então, veja, a energia está sendo fornecida, está sendo fornecida, e os reagentes estão lá na deles. De repente, atingiu o ponto máximo. O ponto máximo de energia fornecida corresponde ao complexo ativado. No complexo ativado, que você tem esse nível de energia aqui, que essa linha tracejada, acontece o quê? A reação química começa, tá? Então, é a partir do complexo ativado que a reação começa. Agora, veja o seguinte, essa variação de energia dos reagentes, quando não tinha nada, até o topo, equivale ao quê? A energia de ativação da reação química, ó. É a diferença entre a energia do complexo ativado e a energia dos reagentes. Beleza, isso a gente já sabia, né? A energia de ativação é sempre a diferença de energia de reagente até o complexo ativado. Beleza. Aí, povo, depois do complexo ativado, a reação começa a ocorrer e começa a formar produto, até que a energia fique constante. Por que a energia ficou constante? Porque a reação acabou, a reação terminou. Então, essa energia de produto que nós temos aí, que a gente está observando, é por conta das novas ligações químicas que se formaram na origem dos produtos, né, que originaram os produtos. Agora, veja, a quantidade de energia de produto é bem menor que a quantidade de energia de reagente. Não caiu? Você tem reagente, produto. Isso aconteceu por quê? Porque essa reação ela é
exotérmica, né? Toda vez que você vira esse perfil de gráfico, que a quantidade de energia de produto é inferior à quantidade de energia de reagente, você fala, batata, essa reação é uma reação exotérmica, tá? E aí, essa diferença de energia entre reagente e produto é o ΔH, é a variação de entalpia ou a variação de energia. Lembra como é que a gente calcula? Entalpia de produto menos entalpia de reagente. Então, o que esse gráfico está mostrando para a gente é tudo isso que eu falei, né? É o perfil energético da ocorrência de uma reação química. Agora, e se a gente colocar o catalisador aí? O que o catalisador vai fazer? Olha essa linha vermelha com bastante atenção. Quando você coloca o catalisador, ele vai pegar essa reação e ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai diminuir a energia de ativação, sem catalisador, com catalisador. Então, o que ele faz? Ele diminui a energia de ativação. Ele dá um outro caminho para a reação química ocorrer, no qual ela vai precisar de menos energia. Então, a definição, povo, de catalisador é que é uma substância que diminui a energia de ativação da reação, aumentando, assim, a sua velocidade, tá? E aí, quando você tem uma reação catalisada, né, que tem o catalisador, você observa que o salto de energia é menor, né? Veja que a reação, ela continua sendo exotérmica, né? E quando usa o catalisador, ele jamais vai mudar uma reação de endotérmica para exotérmica, né? Ela continua com a mesma característica, porém, ela vai precisar de menos energia para ocorrer, tá? Então, essa linha azul é a reação com catalisador, é a reação catalisada. E como é que a gente representa isso, né? Num gráfico, uma reação com catalisador e sem catalisador. A gente representa dessa maneira. Então, sempre quando você vira um gráfico, turma, que tem dois picos sobrepostos, o pico maior corresponde à energia de ativação de uma reação química normal, tá? Agora, aquele pico inferior, embaixo, né, parece o símbolo do Star Trek aí, né, quem é fã de ficção científica, parece os dois gráficos, essas duas linhas, parece o símbolo lá do Star Trek, enfim. Então, essa linha azul que você tem embaixo é o perfil da reação catalisada. O que acontece muito em vestibulares é que eles dão esses gráficos juntos, né? Essas linhas sobrepostas dessa maneira. E um dos exercícios muito comuns aí de vestibulares é você identificar a reação em que há catalisador e que não haja catalisador, qual é a quantidade ou a variação de energia de ativação de uma reação catalisada ou não, tá? E por aí vai, que é o que a gente vai fazer na lista de exercícios que a gente tem aí daqui a pouco, tá? Então, é muito comum esses gráficos, turma, no vestibular. Não tem cálculo praticamente, a gente só vai interpretar o gráfico, né? Então, é muito importante que vocês entendam, né, como é que esses gráficos funcionam, tá? Então, a linha azul corresponde à linha da reação catalisada, né? Então, a reação vai ocorrer muito mais rapidamente, tá? Então, você veja que essa gráfico que eu dei é de uma reação exotérmica, né? A quantidade de energia de produto é menor. Mas você pode ter uma reação endotérmica, né? Que também você tem essa diferença de perfil, né? A reação sem catalisador, que é a reação normal, e a reação com catalisador. Veja o que ele faz com o pico, né? Então, a energia de ativação daquela linha preta, né, da reação normal, ela vai cair para aquela linha vermelha, né? Lembrando que a energia de ativação é sempre a diferença energética da energia de reagente para o complexo ativado, tá? Então, você pode ter esse perfil. Uma outra coisa, quando você coloca o catalisador, dá uma olhadinha ali, tem mudança no ΔH? Não. A variação de entalpia da reação é igual, ela não muda, porque a variação de energia de reagentes para produtos, ela continua sendo igual, tá? Então, povo, o catalisador, a única coisa que ele faz é diminuir a energia de ativação. Muita gente fala assim, o catalisador ele influencia na temperatura? Não.
catalisador influencia na pressão? Não. Ele influencia no ΔH? Não. Ele só influencia na energia de ativação, tá? Ele só faz com que a reação precise de menos energia para ocorrer, tá? E aqui eu vou passar um videozinho para vocês da influência do catalisador na velocidade da reação química. Vamos lá, presta atenção. Então, olha, na decomposição da água oxigenada, para fazer o teste, né? O químico aí pegou 3 tubos, então colocou água oxigenada. No primeiro tubo, ele colocou dióxido de manganês, que é um catalisador. E no outro, ele colocou um pedacinho de batata crua, que para essa reação química também é um catalisador. No caso, turma, o que está acontecendo aqui, né? Ops, deixa eu voltar lá. O que está acontecendo aqui? A água oxigenada, ela se decompõe em água e libera gás oxigênio. No tubo 1 e no tubo 3, que são os dois extremos, os catalisadores, você vê que tem uma liberação de bolhas, né? O líquido do tubo, ele fica turvo, porque está liberando gás oxigênio. Ele libera muito mais rapidamente, porque tem o catalisador. O tubo do meio não foi colocado nada, tá? Não foi colocado nada. Então, o que acontece? Vai demorar aí alguns dias para o tubo do meio começar a liberar os oxigênios, né, presentes. Então, a reação é muito mais lenta sem o catalisador. Aí, pergunta de estudante. Professor, se eu chegar numa reação, numa indústria, eu posso jogar uma batata lá, a reação vai ocorrer mais rápida? Não. Cada reação química tem um catalisador específico, tá? Cada reação química, ela tem um catalisador que é mais eficiente. No caso da decomposição da água oxigenada, você pode decompor tanto com dióxido de manganês, quanto com um pedacinho de batata. O que a batata tem a ver? É que tem amido, né? O amido da batata, ele serve de catalisador para a decomposição da água oxigenada. Mas isso não significa que esses catalisadores vão ser usados para qualquer reação química. Cada reação, ela tem um grupo específico de catalisadores, tá? E é uma das áreas hoje na indústria que tem uma pesquisa muito grande, porque os catalisadores, eles viabilizam reações químicas, né? Eles tornam as reações mais rápidas e, portanto, comercialmente mais atrativas, né? Se a reação é mais rápida, o processo industrial é mais rápido, o cara vai ganhar dinheiro mais rápido, então ele vai querer investir naquele catalisador, né? Então, isso acontece muito na indústria. Tá bom, gente? E é isso.